Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Américo Nunes. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes dessa rádio linda, maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Temos Guilhermina. Olá, e como sempre, muito feliz de estarmos juntos de novo. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E começaremos com Astênio a parte primeira, capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. Ele vai começar com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Isso, gente, até porque Kardec não escolheu à toa essa pergunta não, né? Sabe? Então ele colocou na base da doutrina espírita, né, onde começa a doutrina espírita, do mesmo modo que a doutrina cristã começa no Sermão do Monte, a doutrina espírita começa na ideia de Deus, né? E obviamente que era o suporte mais, né, mais firme, né, que a doutrina espírita poderia ter. Mas a gente vê que o subtema, embora o tema geral seja Deus, o subtema é Deus e o infinito. Então Kardec tem aqui um objetivo, né, de descobrir junto aos espíritos se aquela ideia de que Deus é o infinito, se isso corresponde à realidade ou não. E Kardec, ele até de algum modo facilitou o ensino dos espíritos, a resposta dos espíritos, quando ao invés de perguntar quem é Deus, que seria o normal, ele perguntou o que é Deus, né? Porque se ele perguntasse quem, parece estar individualizando, né? Humanizando, e aí ele pergunta que, porque ficaria aberto para qualquer possibilidade, né? Então ele pergunta que é Deus, e os espíritos então aproveitam o gancho de Kardec e respondem: Deus é a inteligência suprema. A ideia de inteligência indica a capacidade, né? Quanto menos inteligência, menor a capacidade. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Obviamente é uma questão puramente filosófica, né? Nós só serve realmente mais como elemento cultural, né? Mas de qualquer forma a gente já sabe que Deus é a causa primeira, né? É o motor primeiro, como já disse outro filósofo, né? É a causa sem causa, como outro também disse. Então, para a gente, embora nós vamos continuar sem compreender Deus, por mais que nós estudemos teoricamente Deus, mas pelo menos nós já sabemos que Deus não tem causa, né? Deus é a causa sem causa. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Um comentáriozinho de Américo e logo em seguida a segunda pergunta. A parte mais importante aqui, né, dessa primeira questão do Livro dos Espíritos, o nosso irmão Astênio destacou muito bem, né? Quando ele fala que é Deus, ele tira pra gente a ideia daquele Deus antropomórfico. Nossa, difícil essa palavra, né? Os irmãos aí de casa me perdoem, tá? Mas é aquela ideia de que Deus seria como nós. É por isso que a gente fala que Deus vai se vingar, que Deus vai fazer isso, Deus vai ficar chateado. Porque a gente ainda se vinga, a gente ainda fica chateado. Quando morre, está aos pés de Deus. Isso, a gente tem essas questões todas, a gente imagina o Deus barbudo lá em cima, né? Então, quando o Kardec fala que é Deus, ele já está mostrando, né, pra gente que não é uma pessoa, não é quem, não é que pessoa é essa, é que a gente não sabe o que é. Exatamente. Então, isso aí é lindo, né, essa percepção de Kardec. E na segunda questão, nós vemos assim: o que se deve entender por infinito? E a resposta dos espíritos é:
o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. O que isso aqui quer dizer para a gente? Tudo aquilo que não tem começo nem tem fim. Talvez isso dê para a gente, eu não consigo aqui, é óbvio que a gente não consegue dar uma definição exata do infinito. Essa é a parte, eu estava conversando com o nosso querido João, Guilhermina, Arstênio, no início do nosso programa. Essa é a parte do Livro dos Espíritos mais difícil de nós estudarmos. Então, o infinito nós nunca conseguiremos colocar exatamente o que ele é. Mas essa definição aqui de Kardec, que os espíritos deram para Kardec, é muito bacana. É o desconhecido, o que não tem começo nem fim. Por quê? Porque dá ideia para nós, seres humanos, de como nós somos pequenos perante ao universo. Como nós somos realmente, como o Chico Xavier falava, apenas uma formiguinha das menores formiguinhas frente a todo o universo criado por Deus. Até porque, né, Mério, só completando, né, já que falou que realmente é uma questão complicada, difícil, né? Uma vez que nós somos finitos, como é que o finito vai compreender o infinito? Exato. Né? Exato. Entendeu? A gente pode racionalmente imaginar, mas só de imaginar já nos esmaga. Uhum. E tem uma outra coisa interessante. Quando você fala que não tem começo nem fim, a nossa capacidade de abstração é limitada. Então, para nós é importante, por uma questão de segurança intelectual, de segurança pessoal, eu preciso entender alguma coisa que começa e alguma coisa que termina, mas Deus é exatamente muito além disso. Uhum. E é isso que confunde. É maior. E é um maior dentro de uma concepção que nós não conseguimos entender. Acontece que quando a gente está no sufoco, quando a gente está desesperado, é para ele que a gente corre. Uhum. Mesmo não sabendo ser infinito, mesmo não sabendo ser Mesmo não compreendendo, não né? interessa, mas é para ele que a gente socorre. Instintivamente. Uhum. É isso que é interessante. Até o ateu, né, Guilherme? Exato. Na hora do sufoco, ele diz, Deus me proteja. Exatamente. Então, na hora do sufoco, realmente, sem compreender, é para ele que a gente corre. Então, Guilherme, a terceira pergunta é sua. Terceiro, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Olha que interessante, a gente estava comentando aí. Se a gente não tinha entendido o infinito, agora complicou mais. Exatamente, esse negócio está confuso, não tem começo nem fim, parará. O desconhecido é infinito, aí ele pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Aí vem a resposta fantástica. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Tipo, presta atenção, se você não está conseguindo compreender o que é princípio e o que é fim, não tenta ir além da tua capacidade. A tua pobreza da compreensão não chega. Espera, aguarda, crê, faz o seu melhor no seu cotidiano. É o que eu tiro dessa resposta aqui. Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, o que quem tem que fazer? Estimular a inteligência? Sim, mas considerar fazer o nosso trabalho, aquilo que a gente sabe que tem que fazer, porque todos nós sabemos. Todo mundo tem a concepção do que é certo e o que é errado. Ligar, eu não sabia? Todo mundo sabe quando está cometendo alguma coisa errada, todo mundo sabe as consequências daquilo que faz. Então, vamos começar, para entender Deus, começar a entender a nós próprios e tentar fazer o nosso melhor, que aí gradualmente a nossa concepção vai abrindo, gradualmente a nossa percepção vai crescendo. É o que os próprios espíritos nos falam mais para frente. Exatamente. Também, né? A gente vai por entender aí. um dia. Mas só reforçando, aí, quando ele fala pobreza da linguagem dos homens, exato. que nós vimos ainda há pouco, que nós, os homens, somos finitos, não é? Então, ali, nossa linguagem, ela existe como resultado da nossa compreensão do finito. Né? A nossa linguagem não serve para poder tratar do infinito. E não tem como explicar. Agora, um outro ponto que eu acho interessante nesse mesmo parágrafo, ele fala assim, ó, pobreza da linguagem dos homens, nós perguntamos, que homens? Só os encarnados? Certamente que não, dos seres humanos, todos. Os espíritos também. Né? Então, os espíritos também estão na nossa mesma dificuldade. Exato. Porque, aliás, né, Astênio, a gente esquece disso, mas daqui a pouco a gente vai estar desencarnado, né? Sim, e continua com a mesma limitação. Continuo com as dificuldades que eu tenho hoje, né? Não vou virar um espírito de luz só porque eu desencarnei. Exato. Essa é uma outra questão também que o ser humano acha, né? Que a gente desencarna e vira um anjo de luz, né? Nós precisamos trabalhar nessa vida hoje a nossa melhoria, porque se eu não trabalho hoje, quando eu desencarnar eu vou para um lugar bastante difícil, e não me tornar um espírito de luz. Exatamente. Bom,
Existe comentário de Kardec logo depois. Tem um comentário aqui. Nota de Kardec. O texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a própria resposta do que os espíritos deram. Distinguiu-se com a cursinta, as notas e as explicações editadas pelo autor, sempre que havia a possibilidade de confundi-las com o texto da resposta. Quando formam capítulos inteiros, não gerando confusão, conservou-se a letra padrão. Aí tem um outro detalhe aqui também. Que é um comentário de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Achei sensacional. Deus é infinito em suas perfeições, ou seja, as imperfeições de Deus não têm começo nem fim. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. Porque se ele é, então ele é infinito, mas o infinito não tem começo nem fim, então ele está tomando o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é. Então... É uma confusão. É mais ou menos isso que a gente está estudando nessa primeira parte. Exato. Então a gente é acreditar. É aí que maior dificuldade. Mas daí, por isso que eu insisti, como fazer o comentário. Na hora do sufoco é para ele que a gente corre. Exatamente. Mesmo sem saber o que é infinito, etc. E tal. Nós vamos dar sequência Vamos lá. das provas da existência de Deus. Para completar o nosso estudo de hoje, mas primeiro a nossa vinheta. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Bom, todo mundo está dizendo que é difícil, mas se fosse fácil... Claro, tinha graça. Aí a gente vai a José Raul Teixeira. Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Grande Zé Raul. Então, né? Vamos às provas da existência de Deus. Astênio, número 4. Então, chamo sempre a atenção, né, que Kardec ele coloca como título provas, né? Então, no plural. Né, devem existir muitas provas da existência de Deus. Mas aí, quando ele faz a pergunta, né, a quarta pergunta, ele coloca no singular. Ele coloca onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Aí ele não pergunta sobre as provas da existência de Deus, né? Ele quer a prova, aquela contundente. Né? Aí os espíritos respondem, num axioma, né, numa premissa, que aplicais às vossas ciências. Não, e é interessante que eles trazem a prova da existência de Deus para elementos científicos e não para elementos religiosos. Né? Então, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Isso, por enquanto, é tudo para a gente. Né? Por mais dificuldade que nós temos de entender Deus, nós não temos dificuldade de saber que não existe efeito sem causa. Né? Isso é um princípio científico. E aí eles completam a resposta dizendo assim, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. A questão da flor, né, que o João comentou no outro programa. Né? Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E aí, Kardec, isso aqui é fundamental, gente. Eu acho assim, se nós tivermos uma boa formação em termos de Deus, de ideia de Deus, nós somos capazes de vencer qualquer dificuldade. Mas se a ideia de Deus na gente estiver frágil, a gente está frágil também, né? Aí o Kardec faz o seguinte comentário. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras, e aí ele já volta aqui tratada no plural, nas provas. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Né? Obviamente que uma coisa é nós compreendermos a existência de Deus, né? Porque estão aí as provas patentes de que Deus existe. Outra coisa é a gente compreender a providência divina, como é que Deus atua no universo. Né? Eu acho que a gente, sempre que tem uma questão assim bastante complexa, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, a coisa fica mais fácil da gente compreender. Então me veio à mente agora aqui uma questão bastante interessante. Eu tenho 2 filhinhos, né? Um de 6 e uma de 2 aninhos. A minha filhinha de 2 aninhos, a Maria Clara,
Sem dúvida nenhuma, se vocês perguntarem para ela como é que eu raciocino, qual é o limite, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu não tenho dúvida que ela não vai saber responder todas as questões. Ela não conhece o raciocínio completo do pai dela, ela não conhece tudo aquilo que o pai dela pode fazer, que sou eu, o Américo. Agora, não há dúvida nenhuma que se perguntar para Clarinha se o pai dela existe, ela sabe exatamente que o pai dela existe, isso não tem dúvida para ela. Talvez assim seja a nossa relação com Deus, a relação de um pai para um filho. Deus é o nosso pai e nós, na nossa infância, não conseguimos compreendê-lo perfeitamente em todas as suas capacidades, em todas as suas especificidades, mas não há dúvida nenhuma que ele existe, porque nós estamos aqui e ele nos sustenta. Então, a quinta pergunta é sua. Na quinta pergunta, os espíritos são questionados por Kardec nos seguintes termos: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus? É o que a nossa querida Guilhermina falou há pouco tempo atrás, né? Mesmo aqueles homens que não têm muito contato com religião e tudo mais, quando passam por um sufoco, que a gente chama aqui comumente de perrengue, na hora a pessoa vai, meu Deus, me ajude, e faz uma oração, que a oração não tem forma, né? Então a gente sabe que basta a gente pedir ajuda a Deus que a gente está fazendo a nossa oração. E aí eles perguntam, então, como entender, né, esse sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si? Resposta: que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiassem em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa, ou seja, Deus existe, tanto existe, que ainda aqueles que não o estudam, não procuram compreender a sua natureza, ainda assim têm a certeza intuitiva dentro de si da sua existência. Talvez por isso, até Estênio, que ele tenha colocado no início, as provas da existência de Deus. Esse sentimento intuitivo é mais uma das provas de que Deus existe. Exatamente. Aí, Guilhermina, faria um comentário a respeito de como é que tu falou? O comentário aí é aquilo que ele mesmo comentou. É intrínseco. Por mais ateu que a criatura seja, por mais negacionista, por mais não existe, não acontece, isso é tudo obra do por acaso, parará, mas ele sabe. Dentro de si, ele sabe. Só que, normalmente, o orgulho fala mais alto. Porque no momento em que eu reconheço que existe alguma coisa maior e que me rege, significa, dentro de uma cabeça ainda para aprender, que eu tenho que ter limites. Mas eu não quero ter limites, eu quero fazer o que a minha cabeça manda. E isso nega a possibilidade da existência de Deus. Só que na hora, como você disse, na hora do sufoco é a Deus que se comporta. Então não tem. Isso é infantilidade, vamos dizer assim. Infantilidade pura do ser humano. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Aí tá querendo, aí já começa a detalhar a coisa, né? Será que esse sentimento da existência de Deus não é fruto da nossa educação e das ideias adquiridas através da educação? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Porque as tribos mais selvagens, as tribos mais agressivas, eles têm esse sentimento. É muito interessante. É o sentimento escolas lá, da perpetuação da espécie e o sentimento de uma religiosidade, de uma qualquer que seja. Ninguém ensinou para eles. Simplesmente é. E aqui na frente ele fala, né, que se esse sentimento fosse apenas um produto de ensino, não seria universal. Isso. Só existiriam os que houvessem podido receber esse ensino. Não só nas tribos selvagens, como a Guilhermina falou muito bem, mas até hoje há pessoas que são criadas por exemplo, famílias que são famílias completas de ateus. Não tem nenhuma noção ali, mas ainda assim acreditam, sabem intuitivamente sobre a existência de Deus. Exatamente. Então, voltando a você, a número 7. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas,
Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então ele está perguntando o seguinte: se eu posso encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira ou a causa primária da formação? Sim ou não? Aí ele já complementa a pergunta. Ainda que fosse essa causa, a matéria, ela tivesse nas suas propriedades íntimas a causa primeira da sua formação, ainda assim, aquela causa primeira precisaria ter uma causa primeira. O que ele está falando aqui para a gente? Vamos lá. A gente sabe lá que a água, ela é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. É o famoso H2O, né? Que a gente sai. Então, se isso aí, se eu olhar, não, a água é feita pelo hidrogênio e oxigênio, mas ainda assim tem que ter alguém que criou o hidrogênio e o oxigênio. E se eu for mais a fundo, sempre vai ter que ter uma causa primeira e a gente sempre vai chegar à existência de um criador disso tudo, a um grande arquiteto. Só para fazer um comentáriozinho rápido, quando eu vi essa pergunta, me vi a pergunta, é a famosa história filosófica, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos lá, João. A história número 8. Sim, nosso tempo está no finalzinho, então né? Mas vamos lá. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso, no desenvolvimento da sete, né? Ele fala assim, outro absurdo. Então, o anterior era um absurdo, agora outro absurdo. Que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Isso aqui dá para a gente trabalhar isso a vida inteira, né? Aí o Kardec comenta, a harmonia que regula as forças do universo, isso é fundamental para a formação da fé raciocinada, a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então essa pode ser a nossa grande base, a nossa grande formação teórica, filosófica, né, para ter o que o Kardec chama de fé raciocinada. E terminando o nome, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Essa pergunta é ótima. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos têm uma paciência de Jó, né? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. E é por isso que se julga um espírito forte, se acha, né? Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Tipo, te enxerga, tio. E aí, rapidinho, venha completando o raciocínio. É porque realmente, desculpe, mas a resposta é mais objetiva. Os espíritos não podiam ser mais diretos e objetivos com essa resposta. Exatamente. E quando a gente fala da questão do acaso, né? Na verdade, a gente sempre vê todos os estudiosos falarem que é muito mais difícil nós acreditarmos que o acaso criou todos os planetas, a gravitação, os átomos. Acreditar que o acaso criou isso tudo é uma dificuldade muito maior do que acreditar que tem alguém que criou isso tudo. Alguém ou algo. A cada dia, né? Exato. Aí vou só terminar aqui. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pela qual o homem é dizer. Tipo, segura o orgulho aí, tio, que a coisa começa a melhorar. Baixa a bola. Não, olha, você sabe uma coisa, só rapidinho. Há 35 anos atrás nós fizemos uma viagem. Olha lá. E atravessamos todo o Rio Grande do Sul, para a direção oeste. E assistimos o pôr do sol mais lindo que nós vimos. São 3 horas, das 6 da tarde às 9 da noite, até o sol se pôr totalmente. Nós fomos em direção ao pôr do sol. E Guilhermina ficou assim, em lágrimas, dizendo assim, meu Deus, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? E a Rapidinho, vem a completar do raciocínio. Porque realmente, desculpe, mas a resposta é mais objetiva. Os espíritos não podiam ser mais diretos e objetivos com essa resposta.
Isso tudo para só nós viemos aqui dentro do ônibus. Comentário do motorista: minha senhora, eu faço isso todo dia, eu fico me perguntando. Realmente, aquilo que você sente pelo coração é que explica Deus. Queria falar para os ouvintes de casa que o nosso irmão João tá chorando aqui, tá? Nosso... Não, mas foi lindo demais. Realmente, lindo, foi uma das lindo, experiências né? mais lindas que nós tivemos. E foi assim, um susto, por acaso. Não foi por acaso. Claro. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 5º e hoje vamos apreciar aqui a palestra da Marta a respeito desse tema muito importante. Para isso nós vamos contar com a supervisão técnica do Pablo, né, Marta? Como eu disse, nós já estamos aqui há muito tempo, já devemos ter aprendido alguma coisa, né? Verdade, e vamos aprender mais, né? Cada dia mais. E vamos então desenvolver esse item 22, que nos ensina muito, porque o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido, que é o que nós normalmente, né, costumamos falar, costumamos dizer, de forma errada, de forma equivocada, embora seja uma verdade, mas não da forma como nós falamos, né? Nós falamos como se fosse um erro de Deus, né? O homem de bem não sobreviver, ter morrido, né? Enquanto que os homens que não seguem um caminho do bem, eles permanecem, sobrevivem. Então nós falamos como se isso fosse um erro, como se fosse uma falha de Deus. Então a gente vai observar que é justamente um equívoco e que a perspectiva material nos leva a cometer um engano muito grave, né? Porque nós questionamos Deus em dois aspectos. Questionamos se ele sabe ou não e questionamos se ele está correto ou não em retirar a vida de alguém ou permitir que alguém parta e o outro que nós julgamos ser bom não partiu, fica aqui e continua sofrendo, aquele que é um homem que não é um homem de bem. Então vamos ver o que Fenelon nos diz. Ele diz: ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com verdade, porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa do que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Então é isso que nós precisamos entender.
é uma verdade do ponto de vista que Deus realmente concede a um homem mau mais tempo para aprender e para desfazer os seus equívocos, né? E aquele que é justo e bom, ele então não vai permitir que ele permaneça naquela situação de provação, porque a terra é uma situação de provação, e por isso, então, ele geralmente parte antes. Então, a nossa perspectiva com relação à desencarnação é uma perspectiva totalmente material. E é aí que nós nos enganamos, né? Por isso é que nós cometemos um erro, e ele diz aqui, cometemos uma blasfêmia, porque a gente questiona, né, a perfeição de Deus. E a gente questiona também a sua misericórdia, porque a misericórdia é para aquele que necessita, né? Para aquele que está doente, digamos assim, moralmente falando. E nós, então, invertemos tudo. E Fenelon, então, já começa nos dizendo sobre isso. Quer dizer, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. A gente observa, né, que a gente estuda um capítulo, outro capítulo, e a gente sempre retorna a essa ideia do ponto de vista, né, de Kardec. Porque realmente, né, Tony, é algo que a gente precisa começar a compreender pela perspectiva espiritual, né? Como se diria hoje em dia, é hora da virada, né? É hora que a gente tem que virar a chave. Exatamente, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, quando ele diz aqui que dizemos uma verdade, aí aqueles que falam essa frase, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele já aproveita logo para reforçar o erro, né? Tá vendo? É uma verdade. É uma verdade, mas é uma blasfêmia. Porque você está questionando a perfeição divina e a sua misericórdia. Quer dizer, quando ele dá oportunidade para aquele que é mau e está totalmente equivocado, ele está sendo misericordioso. Porque a gente tem uma perspectiva de que ficar aqui na Terra encarnado é ótimo, né? Ah, que beleza, ele continuou, ele sobreviveu. É essa ideia que a gente tem. Claro que quando uma pessoa está doente e ela recebe tratamentos, cirurgia, e nós estamos ali vibrando para que ela supere aquilo tudo, é evidente que a gente fica feliz quando ela sobrevive. Porém, temos que entender que sobreviveu, vai ficar mais algum tempo conosco, vai ter mais um tempo para dar prosseguimento à sua jornada de enfrentamento das provas, porém, não é uma festa estar aqui na Terra. Não é que a gente pensa que é, e não é. Então, Fenelon já nos avisa, inicia nos avisando, olha, vocês estão equivocados, não é por aí, é uma blasfêmia isso que vocês estão fazendo. E a gente precisa entender que o objetivo desse tema, se fosse um homem de bem teria morrido, é justamente de nos fazer entender o valor da vida espiritual e a importância da vida carnal. E o porquê de algumas pessoas desencarnarem mais cedo e outras mais tarde, né? Sempre enfatizando e passando essas dúvidas sob o ponto de vista espiritual de que Deus é justo e nos oferece oportunidade em qualquer situação. Então ele segue dizendo, se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Então olha como é a visão espiritual, o ponto de vista espiritual é totalmente contrário a essa visão material que a gente avalia as coisas. Então ele diz, né, que nós sempre falamos isso, e se não falamos, pensamos, né? Se existe um homem mau ali por perto, residente ali naquela região, a gente vai dizer, puxa, esse não sobreviveu, e aquele mau está aí,
continua por aí. Então, é preciso que a gente inverta os nossos valores, que eles sejam todos de cunho espiritual, e para isso a gente pode tentar entender melhor isso. De que maneira? Vamos entender esse homem mau como um mau aluno numa escola. Isso aqui é uma escola e nós estamos avaliando alunos. O homem mau é um péssimo aluno, né? Um aluno que não estuda, é preguiçoso, né? Não se esforça. E o homem de bem é aquele bom aluno. O bom aluno permanece na escola na época de férias? Não. Ele está livre, ele foi para casa, ele vai curtir aqueles meses de férias, né? E não precisa mais vir à aula, vir à escola. Enquanto que o homem mau, que é o mau aluno, precisa. Ele está em segunda época, né? Ele vai continuar ali fazendo exercícios, porque ele precisa. Ele não estudou o suficiente, ele foi preguiçoso, não quis acompanhar, né, as aulas, o que o professor propunha, e ele então vai ter que nas férias, enquanto está todo mundo passeando, viajando, curtindo, ele vai estar ali na escola, sentadinho no banco e tendo que ter as aulas, porque ele está precisando. Então, se a gente inverte o exemplo, na mesma hora a gente começa a entender, não, realmente, o mau aluno tem que ir para a escola nas férias para fazer aula extra. Então, é isso que acontece com o homem que não é de bem. Ele está péssimo nas disciplinas, né? Na disciplina do amor ao próximo, na disciplina do respeito, né? Na disciplina de valorizar a vida como um todo. Então, ele precisa de aula extra, não tem dúvida. Por isso, ele permanece na escola terra, enquanto que o homem de bem, que fez tudo certo e encerrou a sua prova, né, a sua tarefa, foi liberado. Ele está de férias, né? Ele vai para a erraticidade, vai ficar um tempo na erraticidade, como os próprios espíritos dizem na codificação, vai descansar das lutas, né, vividas aqui na Terra. É como se fossem umas férias. Então, olha como muda e a gente passa a entender melhor, né? E a gente, então, não vai cometer mais esse equívoco aqui. Porque esse equívoco não é só um equívoco, um erro banal. É uma blasfêmia, ou seja, é algo que nós falhamos e erramos contra Deus. Quer dizer, é terrível. Normalmente, a gente falha contra a lei divina. Mas isso é menos grave do que você falhar diretamente contra Deus, né? Não é que você vai ser punido por Deus, não é isso. Mas é que você precisa entender que Deus é bom, justo e misericordioso. É isso. E para você entender melhor isso, você está com dificuldade, então vai precisar alguns exercícios mais intensos, né? E ele segue. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Quer dizer, muitas vezes aquele mau aluno sequer começou a aprender aquela disciplina. É o que acontece. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la? Olha, como Fenelon fala na perspectiva espiritual, né? Ele não diz por que vocês gostariam ou quereriam que o homem mau não tivesse tempo, né, de permanecer aqui. Ele diz não tivesse tempo de terminar a tarefa. Quer dizer, é o tempo todo numa perspectiva de amor, né, de oferecimento de oportunidades, né? Ele não quer que ele seja isolado como nós achamos que é o melhor, né? Ele parte, pronto, e aí ele vai e não interfere mais. Não é assim. Porque a gente não muda de patamar vibratório, né, se nós apenas somos eliminados, né? Se o professor chegar e dizer, olha, saia de sala e você não terá direito a fazer prova nem teste. E aí, consequentemente, você não poderá saber se passou ou não de ano. Isso é bom? Não, isso não é bom. Então,
Deus não elimina a oportunidade do mal de aprender e de dar prosseguimento ao aprendizado. Olha só, é totalmente diferente da nossa ideia de eliminação. Tira ele daqui que ele está perturbando. Não. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Quer dizer, ele então mostra como é invertido o nosso pensamento, a nossa avaliação, né? Então você é um prisioneiro que já cumpriu toda a sua pena, a sua sentença está completa, e você insiste em fazer ele permanecer preso. E aquele que não cumpriu, você libera, você solta. Não pode, né? Seria uma inversão de valores. E é exatamente o que ele nos oferece para reflexão. Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Olha, esse é o ponto de vista espiritual. Estar na terra é uma oportunidade misericordiosa que Deus nos dá, mas a terra é um cativeiro. Enquanto nós não saímos daqui, nós estamos presos, né, aos laços corporais. Então, não é algo bom, maravilhoso para a gente festejar. É apenas uma oportunidade misericordiosa que Deus nos oferece. Mas a verdadeira liberdade está quando os laços corporais são desfeitos. É totalmente diferente. Então vamos invertendo essa nossa visão para que a gente possa começar a entender melhor. E ele segue: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Olha, essa proposta dele aqui é algo para a gente refletir muito. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender. Por isso é tão importante a gente estar sempre usando como crivo, como avaliador do nosso conhecimento espírita, né, as obras fundamentais, Kardec, porque só ele é o representante da doutrina espírita. E só ele poderá estar com a verdade, porque ele foi aquele escolhido para criar a ciência espírita, ou seja, aquela proposta de como nós analisaríamos e tornaria a doutrina espírita numa ciência. Então é uma ciência porque avalia cada mensagem e compara, né, com outras. Se aquela verdade aparece em várias outras oportunidades, ela é considerada, ela tem autoridade moral e é considerada e incluída no bojo da doutrina. Mas se ela só aparece com um ou dois espíritos, um ou dois, nós estamos falando aí número entre aspas, né? Se ela só aparece poucas vezes, é evidente que ela não vai estar dentro daquele crivo da autoridade, né, do ensino da doutrina, porque ela não terá aquele crivo de majoridade, né, de majoritário. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Se a gente não tem, né, se a gente se coloca num lugar como espíritos de terceira ordem, por mais inteligentes que sejamos, nós não temos o conhecimento intelecto-moral suficiente para questionar espíritos superiores, ainda menos questionar o Ser Supremo. Então, se isso é uma deliberação, é uma decisão de Deus, né, que é retirar um espírito da vida corpórea, só Deus cabe isso. Só a Deus cabe. Então, se é de Deus, com certeza nós não podemos questionar, porque não sabemos, não temos condição de questionar. Não temos condição nem intelectual e muito menos moral. Então, é importante que a gente reflita sobre isso quando nós formos questionar alguma coisa. E ele segue, ainda mais isso, né, de vida ou de morte, né?
ficar ou não, permanecer ou não na terra. Nem Jesus se coloca como alguém que determina isso. Então, nós não podemos, né, temos que nos acostumar a não reprovarmos aquilo que não sabemos. E ele segue. E também, ainda mais quando você questiona a justiça divina, porque nós sabemos que justiça, amor e caridade é o que resume as leis divinas. E ele segue dizendo: às vezes, muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. É aquilo que nós falamos. O que é melhor para o mau aluno? Permanecer na escola e ter oportunidade de aulas extras e aprender um pouco mais e fazer provas e exercícios? Ou é ele sair, ser eliminado da escola e ficar sem aprender? Então é aquilo que ele diz, o que parece um mal é um bem. Então o outro que sai da vida corpórea já resolveu o seu problema, ele já cumpriu a sua penalidade e aprendeu o que devia, porque se não tivesse aprendido o que devia, entraria numa situação de segunda época, né, ou como queiram. O que ele diz aqui? Segue dizendo que, no entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Quer dizer, ele diz claramente, de uma forma delicada, né? Fenelon diz, olha, vocês nada sabem. Então, ainda mais coisas de Deus. Vocês nada sabem. Então, acostumem-se a não reprovar o que não pode compreender. Então, ele disse, os teus sentidos são rudes. Olha, são tão rudes que nós não temos nem capacidade, eles não falam sobre as artes nos mundos superiores. Porque eles dizem que não há meio de comparação aqui na Terra, na nossa linguagem, para eles fazerem a comparação. Então a gente não tem condição nem de entender o que é arte no mundo evoluído, no mundo mais evoluído. Não temos. Quer dizer, imaginem sobre isso. Questão de desencarnar ou não encarnar, estar no tempo ou não estar. E ele diz, esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. Quer dizer, ele está querendo dizer com outras palavras, de forma bem delicada e amorosa, que nós temos que ser humildes, né? Sejam humildes e esforçai-vos por sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós. Eles já falaram isso várias vezes aqui no Evangelho. E nós estamos apenas no 5º capítulo. E já foi citado isso aqui várias vezes. Então, ele encerra dizendo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Quer dizer, a nossa grande jornada é a jornada espiritual, é a jornada de espírito. Como espíritos, nós vamos jornadeando e, incidentalmente, para evoluirmos, nós precisamos de tempos aqui na Terra ou em algum outro orbe. Então, que nós reflitamos sobre isso e modifiquemos a nossa maneira de externar os sentimentos, né? Ainda que nós tenhamos um pesar sobre aquele homem de bem que partiu, mas que a gente reflita sobre isso. Não, ele foi liberado, ele já cumpriu a prova que ele precisava. Não é isso, Tony? Marta, às vezes é difícil ainda para a gente entender esse outro modo de olhar as coisas, né? É verdade. A outra grandeza, que isso vale em qualquer aspecto. Nós estamos ainda num ponto de muita limitação do entendimento. Então essa mensagem
chama atenção para isso, né? Num caso clássico dessa interpretação nossa, de achar erro em Deus, quando na verdade é o contrário. É a misericórdia de Deus que está atuando. Mas a gente tem muito tempo pela frente aí para se esclarecer, e no futuro nós vamos entender direitinho se todos esses aspectos da verdadeira vida, como diz aqui, né? A única vida, a única existência verdadeira. Vamos lá, aguardemos. Vamos, aguardemos e estudemos. Vamos ficar então por aqui hoje. A todos vocês, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.